redenção se aproxima. Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Calmo
ser meu abrigo. Calmo está meu coração. Quero ouvir tua voz. Muito boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha, ou talvez bom dia, boa madrugada para quem assistir em outro horário. Nós estamos contentes porque já temos centenas de aparelhos conectados conosco aqui. Louvado seja o nome de Deus. Queria agradecer a Deus pelo privilégio de novamente nós estarmos juntos aqui na igreja. E a igreja é a casa de oração para todos. Todas as pessoas são muito bem-vindas, porque é a casa de Deus. Eu tinha planejado hoje falar sobre adoração, mas esse tema ficará para amanhã. Hoje eu quero falar sobre vida eterna. Antes de falar sobre vida eterna, queria fazer um resuminho rápido dos dois temas anteriores. Eles estão todos baseados em Eclesiastes 3:11, onde diz que Deus plantou a eternidade no coração do ser humano. E Jesus é o principal eco da eternidade. E o que ele fala, o que ele ensina, é ensino para esta vida e para a vida futura. Veja que eu não disse para esta vida e para a vida eterna, eu disse para esta vida e para a vida futura. Já aprendemos que nós temos uma saudade incrível de casa. E essa saudade é em razão de que Deus nos explicou, através do Senhor Jesus, o plano da redenção. Deus é quem salva, eu sou quem crê, e Jesus é o ponto principal de todo o projeto de Deus. Já aprendemos sobre religião. E ao tratar ontem à noite sobre religião, eu disse a vocês que religião é relacionamento. Relacionamento com Cristo, que é a videira verdadeira, porque nós somos os ramos. Não podemos estar cortados, amputados da videira. Jesus é a videira, nós os ramos. E ao nós permanecermos nesse relacionamento, nós somos transformados. E aí, automaticamente, nós produzimos bons frutos. Ao tratar hoje sobre vida eterna, eu quero começar dizendo o seguinte: nós fomos ensinados de uma maneira não muito correta, porque a maioria de nós crê que a vida eterna começa quando Jesus voltar. Muitas vezes os pregadores disseram isso. Bom, quando Jesus voltar vai começar a vida eterna. Hoje você vai aprender que a vida eterna começa aqui. Não é preciso esperar a volta de Jesus para começar a vida eterna. Porque vida eterna não é uma coisa, não é algo. Vida eterna é uma pessoa. E eu vou explicar isso pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Jesus falou bastante sobre vida eterna. É que às vezes ele falou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e nós temos que pesquisar a palavra, estudar a Bíblia. Aliás, ultimamente,
os pregadores não têm usado muito a Bíblia, porque não é muito moderno usar muito a Bíblia. E eu louvo a Deus porque soube que nesta igreja aqui se prega a palavra. Parabéns, pastor. A Bíblia Sagrada. Ontem à noite, uma senhora muito querida que teve que viajar urgente para o Brasil hoje, porque a mãezinha dela está nos últimos momentos, não era planos de viajar hoje, mas já foi embora. Ela me abraçou aqui, nesse cantinho aqui, e ela falou assim: pastor, como é bom ouvir um pastor que conhece a Bíblia. Eu não estou falando isso para dizer que eu conheço a Bíblia, eu estou reproduzindo as palavras dela. As pessoas que vêm à igreja, elas vêm para ouvir coisas boas, coisas da palavra, porque nós passamos o dia inteiro sofrendo, lutando. A turma diz assim que é um leão por dia, às vezes são 2 ou 3, mas cuidado para não matar o leão, porque o Ibama pode criar confusão com você. A gente está sofrendo e vem aqui na igreja, nós temos que ouvir a voz de Deus que está aqui na palavra. E Jesus nos mandou examinar a palavra, porque nela está a vida eterna e a palavra que fala do Senhor Jesus. Mas ele falou muito sobre vida eterna. Por exemplo, com Nicodemos, ele falou assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, para que todo o que crê tenha a vida eterna. Veja, ele não falou para o futuro, mas ele falou para o presente, para todo aquele que crê tenha a vida eterna. Num sábado, Jesus criou uma confusão, porque ele curou o indivíduo no sábado. E o pessoal daquele tempo era meio legalista, como alguns que existem ainda hoje, mas os pobres sempre tereis convosco. Então não briguem com eles, tem que ser amados, nada mais. Mas eles queriam brigar com Jesus porque ele tinha curado. E Jesus falou assim: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso está em João, no capítulo 5. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E eu não preciso perguntar o tempo verbal que está sendo usado aqui, o tem. Qualquer pessoa que está no primário sabe que aqui está falando de algo presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. Qualquer um que crê tem a vida eterna. Mas Jesus não parou aí. Na oração sacerdotal, que está em João 17, que é uma oração fantástica, no verso 3, ele falou assim: e a vida eterna é... Captaram? Pegaram a visão? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, meus amados, não é algo para o futuro, não. É algo para agora. Agora, sabe quem que não quer que você saiba disso? O seu principal inimigo. Por quê? Se você souber disso, você vai ter muito mais força para enfrentar as tentações. Você vai ter muito mais força para enfrentar as aflições da vida. E ele perde terreno com isso. Aliás, os pregadores nem pregam isso aqui. Eles pregam outras coisas. Mas eu vou levar você para a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e é ela que tem que nos ensinar. Jesus pregou sobre a vida eterna, mas em algum lugar da Bíblia tem alguma explicação que clarifica essa pregação que Jesus fez. E percebam que todos os dias aqui, eu estou ensinando as coisas e estou indo num texto bíblico para ensinar para vocês aquilo que eu estou pretendendo ensinar. Eu estou pedindo a Deus para que o Espírito de Deus que está em você, ele fale com você. Não o que eu digo. Porque é quando é o Espírito de Deus que fala é que tem poder. Não é o pastor Estina que tem poder. Eu já falei aqui que eu sou menos que a metade de um grão de areia. Eu sou convidado para uma multidão de lugares para pregar a palavra de Deus. Mas eu sou pequenininho. Agora o Deus Espírito Santo é grande. A minha palavra não tem significado nenhum, mas a palavra do Deus Espírito Santo tem poder de dar vida, de transformar, de motivar, de levantar. Glória a Deus por isso, não é? Pegue a Bíblia aí.
1 João, capítulo 5. Nós vamos ler uns pouquinhos versos aqui. 1 João, capítulo 5. Começa no verso 9. E eu vou ler, e você só lê comigo 2 versos agora. O 9 e o 10, tá bom? Para a gente poder entender completamente e corretamente. 1 João, capítulo 5, vou ler os versos 9 e 10 apenas. Diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha aqui para mim, por favor. Tem muita gente que acredita no que os homens falam. E existem inúmeras igrejas por aí que a voz do líder religioso, ela é mais forte do que a voz da palavra de Deus. Ah, mas o meu pastor, o meu missionário falou isso. O que o meu pastor falou, o meu missionário falou, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem valor. Se admitimos o testemunho dos homens, o de Deus é muito maior. É o que está dizendo a Bíblia. Ora, o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho, estamos falando de 2 pessoas aqui, ok? Dá para entender isso? Estamos falando de Deus o Pai, dando um testemunho a respeito de Deus o Filho, ok? E o testemunho que Deus dá é acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si mesmo o testemunho que Deus dá, mas Deus ainda não falou qual é o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz Deus ser mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Olha aqui, nós temos Deus o Pai dando um testemunho a respeito de Deus o Filho. Eu não sei quantos aqui têm filho, eu não sei, mas a grande maioria tem filho, e quem não tem filho é filho. E eu escutei um trechinho de um sermão do pastor Tales, que é filho da Lídia e do Tarsis. Ele falou no dia dos pais, e ele falou assim: eu vou dizer o que é ser pai, mas eu vou dizer a visão que um filho tem do que é ser pai. Nós amamos os nossos filhos. Deus nos ama porque nós somos filhos de Deus. Lembre-se que sol e chuva é para todo mundo, mas você que é um queridinho de Deus pode viver à sombra do esconderijo do Altíssimo. Amém? Diga aleluia, por favor. Diga louvado seja Deus. Você que está em casa, agradeça a Deus, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Deus está dando um testemunho a respeito de Jesus. Versos 11 e 12. E o testemunho é este. Agora, Manga, a Bíblia vai explicar qual é o testemunho que Deus está dando a respeito do Filho. A Bíblia diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? Agora aqui já não é presente, é passado, certo, Marcos? Deus já nos deu o quê? A vida eterna. Isso quer dizer que não é só quando Jesus voltar. Está claro até aqui? Aí o verso continua assim. Bom, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem o quê? A vida. E de que vida está falando aqui? Vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem Jesus, já tem a vida eterna. Não é invenção minha, porque eu não tenho coragem de pregar invenções minhas. Eu só tenho coragem de pregar aquilo que a Bíblia me diz, aquilo que o Espírito Santo me mostra aqui na palavra. E quando eu estudo a palavra, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, quando eu estudo a palavra com humildade, movido pelo Espírito Santo, eu entendo coisas que quem estuda sem humildade, sem o mover do Espírito Santo, não entende. Deus está dando um testemunho, está dizendo assim, o testemunho é este: quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna.
Aí João, esse discípulo amado, esse camarada deveria ser incrível, sabe? Eu acho que todo mundo queria ficar perto dele, esse tal de João aqui, viu? Porque como é gostoso ficar perto de uma pessoa amorosa, não é? Uma pessoa generosa, uma pessoa para cima, feliz. E João falou assim: estas coisas, isso aqui, que você já tem a vida eterna, eu escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Eu podia parar aqui, porque só isso aqui vale $1 milhão. É baratinho ainda $1 milhão. Mas aí você pode fazer algumas perguntas. E antes de fazê-las, eu vou respondê-las. Antes de você fazer, eu vou responder: pastor, mas e se a morte nos alcançar, onde é que fica essa tal de vida eterna? Você já leu o que está escrito em João 11, 25 e 26? Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e o quê? Quem tem Jesus tem o quê? A vida, porque a vida é Jesus. Jesus é o centro. E quando Jesus sai do centro, nada presta. Pode ter religião, pode ter tudo, mas se Jesus não é o centro, não presta. Jesus é o centro. Aí Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas não acaba aí. Olha o que ele falou no 26. E todo aquele que vive e crê em mim, veja, é em Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, o quê? Se não vai morrer eternamente, é porque tem a vida eterna. É simples assim. É tomar um copo gostoso de água com gás, com metade de um limão espremido assim, e uma pitadinha discreta de sal. Não é, Miriam? Obrigado. Aprendi hoje essa aí. É simples, mas é bom demais. Jefferson não quis tomar com sal, né, Jefferson? Só tomou água com limão, né? Deus deu um testemunho a respeito de Jesus Cristo. E ele falou assim, e o testemunho é este: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Você gostaria de discutir com Deus? Não. Sabe o que nós não temos? Nós não temos ainda a imortalidade. Nós temos já a vida eterna, mas não temos a imortalidade. Porque a vida eterna, ela é muito mais do que a morte física. Você já viu algum texto bíblico onde diz que quem morreu está dormindo? Já viu? Paulo falou isso. Eu não quero que vocês se desesperem a respeito dos que dormem. Quem está em Jesus não morre. Quem está em Jesus dorme, porque já tem a vida eterna. Diga aleluia. Sabe quando que eu aprendi isso assim com força mesmo? Sabe quando? Quando meu pai faleceu. Eu era presidente de uma associação. E naquele sábado, a minha esposa pregou numa igreja. E ela era departamental das mulheres. E eu fui acompanhá-la para tomar um fôlego também, né? Até aconteceu um episódio interessante aquele dia lá. Um irmão saiu pelo corredor assim, quando viu que era uma mulher que ia pregar. E falou assim, na minha igreja eu sou que nem Paulo, mulher não prega. Nego macho, machucado. E eu ali sentado, eu falei, nossa, minha esposa ela já não gosta muito de ficar em público. E tal. Mas ela teve uma tirada assim, sabe aquela tirada de princesa, de rainha. Ela se levantou numa calma assim, Fabiana, e falou assim,
Amados irmãos, infelizmente esse irmão se esqueceu que ele nasceu de uma mulher. Acabou o machismo, né? Mas naquele dia, a gente estava em casa, às 3 da tarde, o telefone tocou. E a minha sobrinha estava chorando. E não sei por que razão, eu falei assim, o que aconteceu com o pai? Ela falou assim, tio, o avô descansou. Meu pai foi na igreja sábado cedo, foi visitar as irmãs que moravam ali pertinho. Voltou para casa assoviando um hino. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas. E caiu morto no sofá. Aí eu viajei uns 300 e poucos quilômetros, fui lá. Quando cheguei lá, eu tenho outros 3 irmãos pastores. Meu irmão Paulo falou assim, olha, esses dias atrás o pai falou que se um dia ele faltasse, quem deveria fazer o sermão era você. Pastor Marco, tem um verso na Bíblia que diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu tinha uma bronca daquele verso lá que vocês nem imaginam. Porque como é que pode ser preciosa um trem que leva embora quem você ama? Já pensou? Quando morre um cachorrinho da gente, a gente já fica quase morto. Agora, quando morre o pai, ou a mãe, um irmão, um filho. Aí eu falei, Deus, eu não posso pregar no sepultamento do meu pai. Eu tinha uma Bíblia grandona assim, capa marrom como essa aqui, que eu destruí pregando, porque vai estragando, graças a Deus. Acho que eu já usei 7 ou 6 Bíblias, não me lembro mais. Falei, como é que eu vou falar para os irmãos alguma coisa se eu não gosto desse verso aqui? E a hora que eu estava orando assim silenciosamente, eu escutei uma voz, um negocinho que eu não consigo explicar para vocês, porque é uma coisa, eu acho que é inenarrável, sabe? E falou assim, teu pai não morreu, ele está dormindo. Aí eu pensei assim comigo, né? O meu anjo da guarda está aqui para me consolar. E enquanto eu estava pensando, o meu anjo da guarda está aqui para me consolar, a voz falou assim, não é o teu anjo da guarda, sou eu, o teu Salvador. Teu pai está dormindo nos meus braços e logo eu venho para buscá-lo. Quem está em Jesus, dorme. Em 10 minutos o sermão ficou pronto. Eu preguei o sermão inteirinho chorando, mas preguei inteirinho, com essa convicção. E a partir daquele dia, eu entendi plenamente que a morte não é nada. Se eu estiver em Jesus, eu vou dormir nos braços do meu Salvador. E muito em breve, Ele vai me acordar e vai me levar para o lar celestial. A Bíblia diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vida eterna é uma pessoa. Perceberam que desde sábado eu estou batendo nessa tecla, que Jesus é o centro? Se no final da semana você tiver aprendido a colocar Jesus no centro de tudo, eu vou embora feliz. Agora, claro que eu vou embora mais feliz ainda se até o dia de eu ir embora o Luquinha for para casa. Aí eu vou mais feliz ainda. Eu vou terminar contando uma história. Às vezes nós esperamos as coisas para amanhã, para depois de amanhã, não sei para quando, sabe? O meu Deus é um Deus que resolve as coisas. Eu acho até que de vez em quando Ele é muito imediatista. Sabia? Quando Ele nos criou, com as coisas todas Ele falou e tudo apareceu imediatamente. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal de forma verdadeira, eu sou justificado quando? Imediatamente. É lindo pensar assim. E eu estava fazendo uma semana numa cidade, e me lembro que eu pregava 2 vezes, que eu já fui maluco assim de pregar um monte de vezes. Pregava às 7 horas da manhã na igreja central e às 8h30 na igreja do bairro, à noite. E tinha um rapaz que vinha lá assistir o culto.
Estava lá sábado de manhã, estava lá domingo, não estava lá segunda, estava lá terça, não estava quarta, mas estava quinta. E eu descobri que ele ia na igreja porque ele namorava uma moça da igreja. E eu fiz vários apelos. Eu me lembro que o sermão que eu preguei no sábado foi sobre o filho pródigo. E eu disse que Deus está sempre disposto a abrir os braços e nos receber. E nos socorrer. E ele nunca se levantou num apelo. E eu fiquei intrigado com aquele negócio lá. Na quinta-feira, ele assistiu o culto na central, também não se levantou. E quando eu entrei rapidamente pelos fundos, os irmãos já tinham cantado o hino, estavam para fazer oração, eu olho assim, ele está lá no fundo com a namorada. Eu falei, opa, hoje é o meu dia. E eu sou bem para cima assim, a Mari sabe disso. Ela fala assim até, menos Neminho. Meu apelido em casa é Neminho. Menos Neminho, vai com calma, vai devagar. Eu vejo todas as coisas boas, as coisas ruins eu não tenho tempo para ver. Não tenho. Eu disse, agora esse camarada vai se levantar. Marco, eu fiz um apelo. Sabe aquele apelo assim que até a gente acaba querendo se levantar? E o camarada não... Olhei para ele assim, parecia uma pedra de gelo. Lá, pá, uma estátua. E não se levantou. Eu estava ficando na casa do pastor José Rabaneda, a esposa dele, a irmã Maria José. Ela tinha lá uns maracujás daqueles bem grandes assim, de verdade mesmo, sabe? E eu fui para casa e falei, irmã, faça um suco de maracujá para mim, porque acho que hoje eu não vou dormir. Mas por quê, pastor? Primeiro que se tomar muito suco de maracujá tem que fazer muito xixi, né? Mas não era por isso, porque eu estava preocupado com aquele moço lá. Eu me lembro que eu tinha uma credencial naquele tempo, que eu guardo até hoje, e eu peguei a credencial assim, antes de dormir, eu falei, você é uma porcaria. Você sabe que nós somos mais do que uma pessoa, né? Você não é só você, você é pelo menos dois. Ô Dênio, como é que eu vou explicar isso? Simples. Sabe quando você faz uma burrada, e você olha e fala assim, Neumoel, o que você aprontou? É o outro Neumoel falando com o Neumoel. Já aconteceu com você isso ou não? Aí eu falei assim, você é um fracasso. Você prega e ninguém se converte. E eu me ajoelhei, e eu falei, Senhor, eu estou com algum problema? Porque às vezes a gente está com problema, sabe? Eu estou com um problema, revisa a minha vida aí, qual é o problema? Eu quero aquele moço aqui na igreja. Eu quero que ele se converta. Eu quero que ele vá para o céu. Porque nós temos essa gana, não é? Nós queremos que as pessoas vão para o céu. E aí eu fui deitar, depois de muito tempo eu dormi e tal. Na sexta-feira, esse moço chegou cedo na igreja. Eu tinha uma Caravan verde. A hora que eu encostei o carro na frente da igreja central, ele veio, abriu o carro para mim. Antes de eu terminar de sair do carro, e naquele tempo eu saía do carro rápido, hoje eu sou um pouco mais lento, setentão em outubro, pegou aqui, ó, e meio com força, sabe, jovem, forte, falou assim, queria saber se o senhor pode me batizar. Falei, caramba, camarada não se levanta, quer ser batizado? Eu falei, claro que eu quero batizar você, mas você tem que falar para mim por que você quer ser batizado. Ele falou, o senhor tem uns minutos, eu quero contar o que aconteceu. E tremia. Eu falei, conta. Falei para os irmãos, vocês vão cantando o hino aí, fazendo oração, que eu vou escutar esse moço um pouquinho aqui, né? Naquela noite, ele saiu de Presidente Venceslau para ir para uma cidadezinha chamada Panorama. Dá uns 80 quilômetros, você que é do interior ali de Ribeirão Preto, sabe onde é isso. Pontal do Paranapanema. Ele tinha um Fusca, Ocre Marajó. No meio da estrada, furou o pneu do Fusca. Moço não tem muito medo das coisas, mas numa estrada deserta, depois da meia-noite, sozinho, qualquer um tem medo, né? Pegou o macaco, aquele negócio que levanta o carro, mas carro velho, o macaco não funcionava.
Desesperou. Entrou no carro para dormir, mas grandão, dormir num Fusca não é muito fácil. Aí ele lembrou de um sermão. Do sermão de sábado, não o de quinta que escutou 2 vezes. Aí ele falou assim: será que é verdade aquilo que o pastor falou? E eu vou falar com Deus então, pela primeira vez. Desceu do carro, foi lá na frente do carro, com os faróis acesos, com medo, e falou assim: Senhor, se é verdade o que o pastor Estina pregou, que o senhor vem aqui ajudar a gente, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Fez essa oração. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, é sinceridade. E não precisa falar aquele milhão de palavras assim e tal, mas tem que falar o que está dentro do coração. Falou: bom, agora eu já orei, se Deus quiser, vou entrar no carro, já passa de 1 da manhã, quando amanhecer alguém vai me ajudar. Alguns minutos depois vem um carro de lá para cá, de frente com o dele, desce um homem grande, se oferece para ajudar. Ele tenta conversar com o homem não responde nada. Ajudou a trocar o pneu. Quando terminou, ele pegou a carteira, queria dar um dinheiro para aquele homem, para aquele ser. E naquela hora o anjo botou a mão no braço dele assim, e falou para ele assim: eu só vim aqui para falar que Deus ama você. Ele falou: pastor, eu fui para casa chorando, acordei meu pai e minha mãe, contei para eles, e eu só quero ser batizado porque Deus falou comigo. Não é amanhã, é hoje. O nosso Deus é o Deus do agora. Ele não precisa esperar até amanhã. Ele é todo poderoso. Só para resumir, viu, Fuchner? Eu batizei o Jefferson Bonato. Tem uma foto dele aí. Não só batizei, como fiz o casamento dele com aquela moça. Eles estão firmes na igreja, na cidade de Presidente Prudente. As coisas de Deus são para agora. Vida eterna, agora. O quarteto vai cantar uma música. Eu louvo a Deus porque eu me sinto assim, mais do que privilegiado, mais do que queridinho, sabe? Mandei as ideias dos sermões para o Marcelo, ele fez a música linda. Mandei as ideias para o Valdecir e para o Lineu, eles fizeram uma música linda. E um dia a gente estava voltando, eu acho que da cidade de Vitória, e eu tinha pregado um sermão sobre o céu é Jesus. O céu é mais do que um lugar. O céu é uma pessoa. Porque se nós chegarmos lá no céu e não encontrarmos Jesus, não terá graça. O céu é um lugar real? É. Mas é mais do que isso. Ele é também uma pessoa. E onde Ele está, onde Jesus está, é um pedacinho do céu. E Jesus no seu coração é um pedacinho do céu aqui na terra. E Jesus no seu coração é vida eterna. E quando vínhamos voltando de viagem, o Jader comentou que gostou do sermão. E eu tinha, naquele tempo, impresso o sermão em acho que umas 3 folhas, sulfite assim. Eu estava no banco da frente, eu estava dirigindo. O Jader sempre usou o segundo banco. Lembra disso, Jader? Sempre. Às vezes o Guilherme ia com a gente, a Lúcia, né? Eu joguei assim as folhas em cima do colo dele. Falei: Jader, você gostou do sermão, né? Gostei. Ele vai ficar muito melhor se você fizer uma música. Antes do meio-dia, do dia seguinte,
Eu estava no escritório, o Leãozinho me ligou, o Jader. Ele é o nosso Leãozinho, é o príncipe. Falou: pastor, vem aqui em casa, queria que você escutasse. Deus, essa música já abençoou milhões. Deixe Jesus entrar no seu coração. Você terá um pedacinho do céu com você. Você terá a vida eterna com você. Não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, mas você pode falar para esse Jesus: entra na minha vida, seja o são. E se você quiser falar isso, eu quero que você se levante durante a música. Não fale nada para mim, que eu não posso lhe ajudar. Você que está aí, se quiser mandar uma mensagem também pode mandar, mas fale com Jesus. Deixe-o entrar no seu coração. Ele é vida eterna. Ele é o céu dentro de você. E olha, nós podemos viver agora, aqui, algumas das alegrias do céu. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Cante com a gente. O céu é aqui, cante. Se eu tomo o tempo, o céu é aqui, se eu me ajoelho.
Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Cantemos todos juntos. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Arrebentaram, viu? Aleluia. Obrigado, Jader. Você é um grande instrumento de Deus, viu? Como vocês. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém de vocês sentiu um pouquinho de alegria assim, mais elevada? Só deixa eu ver as mãos. E você, sentiu? É a vida eterna que começa aqui. Nós estamos acostumados com coisas que começam e terminam. A vida eterna só tem começo, não tem fim. Amém? Jesus é a vida eterna, e Ele está nesse momento no nosso coração. Tenho certeza disso. Vá para casa hoje. Você que está em casa aí, vá para a cama hoje com o coração cheio de gratidão. É espetacular a gente viver esses momentos aqui, sabe? Isso aqui poderia ficar assim um tempão. Que o Espírito de Deus mantenha isso dentro de nós um tempão. Pai do céu, nós não merecemos isso aqui, sabe? Mas é muito gostoso. A gente não aguenta. Como é bom ter Jesus. Como é bom saber que já temos a vida eterna. Como é bom viver esse momento de alegria. Isso aqui é o céu. Parece que os anjos estavam aqui, ou parece que estão aqui, sei lá. Eu não entendo muito bem dessas coisas aí. Mas eu estou sentindo algo, não estranho, mas um enlevo. E se a minha congregação também estiver sentindo isso, diga amém com força. Teu nome tem que ser honrado na nossa vida. E nós queremos fazer isso. E se aqui nesta vida de pecados, de lutas e dificuldades, nós temos esses momentos gloriosos, o que é que vamos dizer do momento quando nós pudermos encontrar pessoalmente e abraçar o Senhor Jesus? Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Deus querido, um dia desses nós vamos falar sobre adoração. Um dia desses vamos falar sobre o Deus Espírito Santo. Prepara o pastor, os cantores e a igreja. Por favor. Eu entrego a minha vida outra vez. E de todos os que estão aqui e de todos os que estão nos acompanhando ali.
ao Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com